Para muitas pessoas, e eu escuto isso todos os dias, se foi o líder, o deputado, aquela voz firme, mas para mim, se foi o pai, o melhor amigo, o conselheiro. A falta que o Wellington me faz não cabe em palavras. Há exatos 10 anos, o Ceará se despediu de um homem público cuja voz continua ecoando. Este é um tributo ao Wellington Landim, pai, amigo, político e defensor incansável do povo cearense. Wellington nasceu em Brejo Santo, no coração do Cariri. Filho da terra, cresceu entre o barro do sertão e os livros da escola pública. Formou-se em medicina, mas sua vocação maior sempre foi ouvir, cuidar e lutar por gente. Faz 10 anos que você partiu, meu filho Wellington, e ainda dói como se tivesse sido ontem. A sua ausência abriu um vazio que o tempo não consegue preencher. Você se foi no auge da sua missão, servindo com amor e dedicação ao povo de Brejo Santo e do Ceará, como sempre fez desde menino. Você nasceu para cuidar, para liderar e para transformar. E é assim que permanece em minha memória firme, generoso, cheio de luz. O que me consola é acreditar que você está sob o olhar de Deus, acolhido por Nossa Senhora e guiado por São Francisco. Mas aqui, no meu coração, você continua vivo, na lembrança, no amor que nunca partiu. E nessa saudade que caminha comigo todos os dias. A saudade, a gente sabe, não passa nunca, vai amenizando, mas como ele vivia integralmente, era muito intenso, então todos os momentos aqui, eu no hospital, ou na casa de minha mãe, ou no CTT onde ele morava, andando nas cidades, tem um marco dele em todo canto. Então é difícil a gente esquecer, só que é aquela história, é uma saudade que hoje é mais tranquila, porque a gente tem certeza que ele cumpriu o objetivo dele nessa vida. Nascido e criado no coração do Cariri, o Wellington Landim sempre demonstrou um espírito inquieto, uma vontade genuína de fazer a diferença. Desde cedo, seus olhos refletiam a determinação de quem enxerga além do horizonte, de quem não se conforma com as injustiças e buscava incansavelmente o bem comum. Movido por uma coragem inabalável, Wellington Landim mergulhou na política com a convicção de que era possível construir um futuro mais justo e próspero para todos. Nossa amizade já vem desde o tempo que ele é estudante em Recife, eu já morava lá. E aqui nós, quando eu retornei, começamos a nossa marcha política. Foi o candidato a vice-prefeito dele, depois foi o seu sucessor. É sempre uma alegria falar no nome dele e dizer que a gente não esquece nunca. Foi um parceiro muito bom, companheiro de primeira linha. Muito obrigado. Hoje é um dia muito saudoso, né? 10 anos da morte de um querido irmão, o Wellington, né? Que nos deixou fisicamente, e a saudade ainda é muito grande. Mas a gente tem um conforto de que suas ações, principalmente na política, deixou um legado imenso, né? Um legado de amizade, um legado de ações, que é muito mais importante. Ele dizia muito isso: palavras são palavras, as ações é o que vale. E a certeza que em cada canto da nossa cidade, de Brejo Santo e da região, a gente pode ver o Wellington. A gente pode ver o Wellington
Aí na transposição de São Francisco, a gente pode ver o Wellington no Wellington, a gente pode ver o Wellington no asfalto, a gente pode ver o Wellington na saúde, a gente pode ver o Wellington no abraço, no sorriso. Então isso nos conforta bastante. A saudade é grande, mas tenho a certeza que aonde ele está fazendo bem, aonde ele está orando por todos nós. Um abraço. Foram 6 mandatos como deputado estadual. Wellington defendia a educação, a saúde, o desenvolvimento regional. Presidiu a Assembleia Legislativa do Ceará, sempre com diálogo e equilíbrio. Sua atuação ultrapassava partidos. Era movida pela necessidade real do povo. Em 9 de junho de 2015, o estado do Ceará perdeu uma das figuras icônicas da vida pública. Ex-prefeito, deputado estadual, presidente da Assembleia, Wellington Landim. Para sempre, W. Landim, o querido presidente Wellington Landim. Passando aqui para dar um abraço nessa homenagem carinhosa deste grande amigo, grande irmão, grande político, presidente da Assembleia, deputado estadual, uma das maiores lideranças do estado do Ceará, que eu já conheci e que eu tive o privilégio de ser seu amigo, o Wellington Landim. Na intimidade, o Wellington era riso fácil, abraço forte, marido, pai, amigo. A falta que o Wellington me faz não cabe em palavras. A sua ausência é sentida nas pequenas e nas grandes coisas do meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a presença dele permanece, né? A memória nos valores que ele cultivou, nas obras que ele realizou, né? Na minha memória, no exemplo que ele deixou. E eu quero e acredito que ele está em paz, no seu novo mundo, no seu novo lar, e que um dia iremos nos encontrar. Esse é o meu desejo. Até esse dia, Wellington. E já se vão aí 10 anos sem o nosso inesquecível Wellington Landim. Para muitas pessoas, e eu escuto isso todos os dias, se foi o líder, o deputado, aquela voz firme. Mas para mim, se foi o pai, o melhor amigo, o conselheiro, aquela pessoa com quem eu conversava 10, 15 vezes por dia por telefone, me aconselhava de tudo. E quando estava perto era cheio de abraços, cheio de beijo, de carinho, um amor pela família sem igual. E cada dia que passa, essa saudade só aumenta, mas aumenta também a vontade de manter vivo esse legado. O que papai mais nos ensinou foi o quanto é importante amar as pessoas, fazer o bem. Ele usava o poder que ele tinha para fazer bem às pessoas, para cuidar com muito carinho. E eu acho que esse é o maior legado que ele nos deixou. A maior herança que papai deixou, sem dúvida alguma, foi a marca que ele deixou no coração das pessoas. Aquele carinho, o amor, o respeito, a saudade. Então, pai, continua cuidando da gente aí de cima, que eu sinto cada vez mais forte a sua presença, o seu cuidado, resolvendo as coisas que às vezes a gente acha que é impossível e de repente dá tudo certo. Eu não tenho dúvida de que é o seu toque aí de cima. Então fica aqui o nosso agradecimento por tudo. Te amo infinitamente, pai. Falar de papai é falar da presença que mais moldou a pessoa que eu sou. Falar de papai é falar da relação que mais transformou a minha vida. Falar de papai é falar de saudade. É falar de honra. É falar de orgulho. É falar de amor. E falando de amor, eu tava me perguntando se era possível que, depois desses 10 anos, o amor que eu sentia tivesse crescido. E aí, depois eu entendi que esse é o único caminho possível pro amor. Crescer. Então hoje, eu amo ainda mais o meu pai. Eu me lembro assim, quando eu tinha 12 anos, em 2000, minha coordenadora lá do colégio, ela foi demitida lá em Fortaleza. E eu, uma criança com 12 anos, só que eu era
eu era muito comunicativo na escola e fazia amizade muito rápido e elas gostavam muito de mim, as coordenadoras, as professoras. E aí ela veio chorando, pedindo ajuda para mim, uma criança de 12 anos, se eu podia conseguir um emprego para ela, falar com meu pai. E aí eu cheguei em casa com o currículo dela e levei para papai e disse: papai, por favor, consiga o emprego de tia Mazé. E aí ele olhou para mim e disse: peça para ela ir amanhã no meu gabinete. E aí falei para ela, no outro dia já, né? Aí ele chegou em casa de noite, aí ele disse: Gil, deu tudo certo, viu? Semana que vem ela começa. E assim, esse era o ensinamento que ele deixava pra gente, né? De ser um homem bom, de dizer assim: olha, não foi para agradar um filho, foi porque ele estava em uma posição onde ele podia ajudar as pessoas. E o ensinamento que ele deixa para mim, quando eu tinha 12 anos de idade, foi justamente esse: meu filho, se você pode ajudar, ajude, não meça esforços. E esse era papai. Hoje fazem 10 anos que papai partiu e ainda é difícil de acreditar. Ele foi um homem público brilhante, generoso, respeitado, admirado por onde passava. Até hoje eu escuto histórias dele em todos os locais por onde eu vou. Mas acima de tudo isso, ele foi o meu herói. Meu maior exemplo de força, de caráter, de sensibilidade. Ele me ensinou que a vida e tudo que a gente faz nela só tem sentido se houver amor nas pequenas coisas que a gente faz. Eu agradeço muito pelos 25 anos de convivência que nós tivemos juntos e por saber que esse amor não termina aqui. Eu busco continuar sendo a filha de que o Senhor se orgulharia. Te amo pra sempre, pai. O Wellington partiu, mas sua história segue viva, como as águas do São Francisco que ele tanto defendeu. Seu nome é memória, é referência, é futuro, porque homens como ele não morrem, apenas se transformam